Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Silvana Rênica. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Silvana Rênica e venho trazer um vídeo relacionado à traição, que eu sei que é um tema que muitas pessoas gostam. Por quê? Porque se identificam, ou por medo de ser traída, ou porque estão traindo, ou porque desconfiam que estão sendo traídas, ou porque já foram traídas, e é aquele balaio de gato, né? Agora, traição é uma coisa, engravidar neste processo de relacionamento extraconjugal, aí é foda, né? Desculpa o palavreado aí, mas é verdade. Eu não sei a história da nossa Iludiane da vez aqui, mas nós vamos ler juntos, e depois eu quero muito a opinião de vocês. Mas antes de prosseguir, vamos lá, né, gente? Colabora aqui, eu trago tanto conteúdo gratuito para vocês, que eu acho que vale a pena pelo menos curtir o vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. Bom, nós nos conhecemos em uma entrevista de emprego. Ele era dono de uma rede de lojas aqui da minha cidade. Na época eu tinha 17 anos e ele 35. Eu fiz uma entrevista, mas ele não me contratou, pois disse que eu não me encaixava para a vaga que estava aberta. Logo após eu sair da loja, eu vi que tinha uma chamada perdida no meu celular. Então eu retornei a chamada para saber se era uma outra vaga de emprego em outro lugar, pois eu estava em busca de emprego e havia entregado currículos. Quando retornei a chamada, era ele. E ele falou que deu um toque no meu celular para que eu salvasse o número dele e que ele salvaria o meu para vagas futuras. Até aí, ok. Check. No dia seguinte, quando eu acordo, vi que tinha uma mensagem no WhatsApp de um número estranho. E assim que abri, vi que era ele. Ele tinha mandado bom dia e dizendo que logo encontraria uma vaga para mim. E eu agradeci. Mas ele continuou mandando mensagens, perguntando mais sobre mim, do que eu gostava de fazer e tudo mais. E eu respondia. E quando percebi, nós já estávamos nos falando por horas. E o nosso contato se repetiu dia após dia. Nós conversávamos o dia inteiro, das 7 da manhã até a hora de dormir. E nisso acabamos nos tornando amigos. Conversávamos sobre tudo, inclusive em uma dessas conversas, ele me falou que era solteiro. E eu acreditei, porque nem aliança ele tinha. Nós tínhamos uma conexão surreal de mandar foto da mesma coisa na mesma hora, de falar frases iguais na mesma hora. Juro que eu nunca tive isso com ninguém. Um mês depois, eu acabei arrumando um emprego em outro escritório de outra empresa. E no primeiro dia de emprego choveu muito e eu estava a pé. E então ele se ofereceu para me dar uma carona até em casa e eu aceitei. Na hora que chegou na minha casa, eu fui dar um beijo na bochecha de agradecimento e ele virou o rosto e me beijou. E eu, claro, retribuí, pois eu já estava sentindo algo diferente por ele. Mas depois disso, não nos vimos mais. Apenas continuamos conversando por ligação e mensagem. E eu louca para ter aquele beijo de novo. Foi um beijo diferente de todos os outros que eu já tinha provado. Uma química fora do comum. 4 meses depois, eu completei 18 anos e ele me chamou para jantar. Prontamente aceitei o convite. Jantamos e após o jantar ele me pediu se poderíamos ir para um lugar mais reservado, um motel, e eu aceitei. Quando entramos no quarto, ele me prensou na parede e foi o melhor sexo da minha vida. Tudo se encaixava. Era um fogo inexplicável. Normalmente o sexo é para encaixar, né, gente? O sexo encaixa, né? Se não encaixa, não é daí, não sei, né? Pelo menos aqui pros lados do sul do Brasil, o sexo ele tem que encaixar. Mas essa sensação maravilhosa que eu estava sentindo logo foi ao chão. Assim que terminamos de trepar, ele começou a chorar. E eu, sem entender o que estava acontecendo, perguntei na maior inocência do mundo se tinha sido ruim. E então ele olhou para mim e disse que estava completamente apaixonado e que nunca tinha vivido algo parecido aos 35 anos de vida, mas que o que estava fazendo
era errado, porque ele era casado e tinha 3 lindos filhos. Eu fiquei com muita raiva, apenas me vesti e pedi para que ele me levasse embora. E no trajeto todo ele chorou, pedindo desculpas, mas que o que sentia era verdadeiro. Quando chegou na minha casa, eu saí do carro e o bloqueei. Passou uma semana e ele me liga por outro número falando que não estava suportando o vazio que estava sentindo e que me amava e estava disposto a deixar tudo para ficarmos juntos, e eu aceitei. Confesso que eu também estava com esse vazio dentro de mim, pois eu já estava completamente apaixonada por ele. Gente, será que esse vazio não era fome, não? Porque eu tô indignada com esse negócio de vazio e de nunca sentir nada disso. Ô, Iludiane! Essa sim, gente, essa é Iludiane com PhD. Depois a tia Sil comenta aqui. E então respondi que ele se resolvesse primeiro, mas queria voltar a ser amiga dele. Porque ele também fazia falta no meu dia a dia. E foi a pior burrada que fiz. Sério? Foi a pior burrada que você fez? Então tá. Até fiquei na dúvida aqui. Ele falou que só esperaria o filho mais novo dele completar 6 anos pra não... Gente, desculpa. Pra não impactar a vida da criança. E eu aceitei a condição. Respira, Silvana. Voltamos a nos encontrar, mas dessa vez eu sabia que estava sendo amante. Nos encontrávamos 2 vezes por semana. Passou 1 ano e o filho dele completou 6 anos. Aí, de certo, ele falou, agora vamos esperar ele sair, ele entrar para a faculdade, né? E quando cobrei uma posição dele, ele falou que a filha mais velha estava com problema psicológico, deve ter pego do pai, né, o vírus do problema psicológico, e que não poderia fazer aquilo naquele momento. E o tempo foi passando, e a Iludiane foi... Ai, Jesus amado. E cada vez que eu cobrava um posicionamento, ele tinha uma desculpa, e sempre envolvendo os filhos. E toda vez que eu dizia que não queria mais ficar naquela situação, ele chorava e prometia que iria resolver. E acabava me dando presentes caros para provar que iria ficar comigo. Pagou meu silicone, me deu uma moto, um carro, iPhone do ano, bolsas caríssimas, entre outros presentes. Você deixou de ser Iludiane neste momento para mim. Você está sendo esperta. Se todas as mulheres fossem assim. E toda vez que eu fazia aniversário, ele me mandava um buquê de rosas vermelhas correspondendo à idade que eu estava fazendo. O último buquê que ganhei tinha 22 rosas. Sim, fiquei 4 anos nessa situação. Eu falei que a filha entra para a faculdade, já tá com 10, daqui a pouco faz 17. E foram 4 longos anos de altas e baixas. Ele, por ser mais velho, para ele tudo era traição. Acertar homem no Instagram era traição. Se alguém curtisse uma foto minha e eu curtisse foto de homem, era traição, até mesmo se fosse famoso. Se eu falava que iria sair para beber com minhas amigas, ele fazia um escândalo, falando que isso era só uma desculpa para eu ver macho. Quando eu ia para a faculdade era um tormento, pois ele dizia que sabia que os homens ficavam me cantando durante a aula. Ele clonou meu WhatsApp para saber com quem eu conversava e sobre o que eu conversava. E eu achava que estava tudo bem, pois eu não tinha nada para esconder e afinal eu o amava. Então, eu parei de sair com minhas amigas, mudei minha faculdade para a distância e vivia em casa. Só saía para trabalhar, ir ao mercado, loja e banco. No dia da minha formatura, eu pensei que ele iria ter um infarto quando me viu de vestido decotado. Foram 4 anos de um relacionamento extremamente abusivo, até o momento que eu senti um aperto no peito e decidi que não queria mais aquilo para mim, mesmo amando ele muito. Assim mesmo eu iria seguir minha vida. Ele pediu um último encontro e eu aceitei. Brigamos no caminho porque ele queria ver meu celular e eu não deixei. Chegamos no motel discutindo, mas no final fomos pra cama. E foi aí que minha vida mudaria para sempre, pois toda vez que eu estava menstruada, ele terminava dentro. Fizemos amor, fomos embora e não nos falamos mais. 1 mês se passou e minha menstruação atrasou. E sempre eu fui certinha, então na hora já desconfiei.
Esperei mais 5 dias e nada. Fiz o teste de gravidez e deu positivo. E meu primeiro pensamento foi tirar a minha própria vida. Eu sempre sonhei em ser mãe, mas não naquela situação. Então, no mesmo instante, liguei desesperada para ele falando que estava grávida. Ele ficou mega feliz. Falou que o que vivemos não foi em vão e que tínhamos nascido um para o outro. Disse que iria me assumir e cuidaria de mim e do nosso filho. Cheguei em casa à noite e quando deitei na cama, eu chorava e queria que aquilo tudo fosse apenas um pesadelo. Chorei até pegar no sono. E quando foi 2 horas da manhã, recebo uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, era a esposa dele, me xingando de tudo quanto era nome. Eu achei que ela tinha ligado para dar os parabéns, dizendo que eu fui uma idiota por ter engravidado, pois não tinha sido a primeira traição do marido, que tinha dó do marido por ter caído no meu golpe. E ao fundo da ligação eu escutava ele chorando e pedindo perdão a ela. Ah, Senhor! Gente, não mereço isso. Desliguei a ligação e não consegui mais dormir. Mandava mensagem e ele não respondia. Quando amanheceu, ele me mandou uma mensagem dizendo que faria o papel de pai dele, se a criança fosse dele. E que era para eu avisar quando nascesse para que ele pudesse ir fazer o teste de DNA. Desculpa, minha querida, mas isso daqui desde o começo. Eu já sabia que ia ser isso. Eu xinguei tanto aquele homem, mas tanto, que ele acabou me bloqueando. Uma semana depois, a cidade toda já estava sabendo da fofoca. Ele simplesmente pegou a família dele e foi embora para outra cidade, onde ele tinha outra empresa. Os 9 meses se passaram e no dia do parto ele estava lá no hospital. Me pediu desculpa pela covardia dele e que tinha sido fraco por não ter pedido o divórcio e que acreditava que o filho era dele e que queria participar do parto. E eu permiti e fiquei feliz, como se tudo que ele tinha feito tivesse sido apagado da minha mente. Nosso filho nasceu, mas nasceu com um problema no coração e teve que fazer uma cirurgia. E por causa deste problema, nos aproximamos novamente. Com 20 dias após o parto, nós estávamos na cama novamente. E eu estava com tanta saudade dele que quebrei o resguardo com 20 dias. Ele saía da cidade onde estava morando com a família, que ficava a 6 horas de distância, para vir ficar comigo e com o nosso filho. Mas para a esposa ele falava que era viagem de negócios da empresa. Passava 3 dias e voltava para a esposa. Ficava 2 semanas e voltava lá para casa. E sempre com a mesma história de que ia se divorciar. Permiti isso porque por mais 2 anos, até que acordei para a vida e dei um basta. Eles voltaram a morar aqui logo depois que eu decidi acabar com tudo isso. E hoje o nosso filho tem 5 anos. Ama o pai dele. Os irmãos amam o nosso filho e se dão super bem. E a guarda é compartilhada. Apesar de tudo, ele é um bom pai, paga uma pensão de mais de um salário mínimo, paga escola, plano de saúde, mercado, farmácia e dá tudo o que o nosso filho pede. Inclusive não precisou fazer teste de DNA, pois nasceu a cara do pai. O nosso filho se parece mais com ele do que com os filhos dele com a esposa. Eu amo o meu filho, mas sinto um vazio no peito, pois sei que perdi quase 10 anos da minha vida. Ele continua casado e eu aqui, com quase 30 anos e sem ninguém, sabendo que eu poderia ter construído uma família com outra pessoa, porque quando eu era mais nova tinha tantos, mas tantos rapazes interessados em mim e eu cega por um mentiroso. Amiga, você não estava cega. Ele não mentia. Desculpa aí. Ele te enganava porque você queria acreditar naquilo. Eu sempre julguei mulheres que aceitam esse tipo de situação, mas sim, gente, existe dependência emocional e é muito difícil para quem está vivendo isso acordar e perceber a lástima a que está se sujeitando. E mesmo depois de tudo isso, ainda sinto um frio na barriga e o coração disparar quando o vejo. Mas amadureci e hoje entendo que talvez nunca tenha sido recíproco, mas nunca mais me sujeitarei a isso. Se tem uma definição para idiota, prazer, sou eu. Gente, eu ri nessa história, porque foi engraçado, porque eu não tinha lido a história, mas a gente já sabia no que ia dar, até o título já dizia, né? Que a Iludiane tinha engravidado do amante. A questão é engraçada porque não adianta.
quando a gente tá vendo a vida da outra pessoa, a gente julga. Mas quando é com a gente, ó, a gente cospe pra cima e cai no nariz. Mas é óbvio. Quando o cara fala, eu vou esperar isso, me dá esse tempo aqui, talvez ele realmente esteja querendo organizar a vida dele, queira deixar tudo encaminhado para a esposa e tal. Mas quando ele põe filho no meio, que ele fala assim, espera minha filha completar 6 anos, 1 dia e 3 horas. Não, né, gente? Porque a minha filha tá com problema psicológico. Por favor, né? Acreditar nisso é acreditar em Papai Noel. E aí, eu cedi, aí eu concordei, aí eu cedi de novo, aí eu deixei, me poupe. Mas que bom, né, que você acordou pra vida. Só que o problema é que agora você se fechou pros relacionamentos, porque você acredita que os homens só se interessavam por você porque quando você era nova. Que agora que você tem 30 anos, que não é nenhuma velha, né, tá na flor da idade, tá na idade da loba aí. E tem um filho, você acha que ninguém mais vai te querer. E se você alimentar essa crença de que ninguém mais vai te querer, aí, minha filha, você vai chegar com 40 do mesmo jeitinho, falando, perdi mais 10 anos da minha vida por causa dele. Não, escolha é sua. Você viveu esses 10 anos. Foi bom, você não disse que o sexo era bom, que o beijo era bom. Você tem um filho lindo, tem uma família, pelo menos não fez um filho de um Zé Droguinha, imagina. Imagina se você engravida do Zé Droguinha na esquina, que descobre que você tá grávida e foge pra outra boca de fumo. E você tem que criar a criança sozinha, pelo menos. Você não escolheu engravidar, mas engravidou de um homem com uma estrutura, que não tá escondendo a criança, a esposa sabe. Tá tudo em família, meu amor, tá tudo em família. Tudo certo. Eu tô pensando na esposa, né? Tonga, engravidou. Ele come todo mundo, eu aceito. Ai, gente, uma coisa aqui eu não concordo. Eu sinto um vazio dentro de mim. Não é fome, gente. É falta de amor próprio. Falta de amor próprio. Esse buraco que vocês sentem dentro de vocês, que levam vocês a se sujeitar a esse tipo de situação, de sofrimento, é falta de amor próprio. Quando você começa a colocar de gota em gota o amor próprio dentro de si mesma, o vazio desaparece. E quando o cara fala, eu sou casada, eu tô chorando porque tá errado, mas eu te amo, nunca senti isso por ninguém. Que eles fazem o teatrinho dele, né? Já tá ensaiado o teatro. Você simplesmente fala, tchau, e vaza. Não tem essa de, número, e me ligou de outro número. Desligou, você, tchau. Mas vocês querem. Vocês gostam, me desculpe, mas vocês gostam. Sabe do que vocês gostam? De homem correndo atrás de vocês. Massageia o ego, gente. Que mulher que não gosta de homem correndo atrás? É o ego. E aí tem aquela coisa, né? Presentes. Me dava presente, me mandava flores. E aí você esquece que você é uma pessoa que precisa se valorizar. Porque a questão do não me valorizo, a conta vem depois. Se eu não me valorizo agora, lá na frente, eu vou arcar com essa culpa que você está sentindo aí. Perdi 10 anos da minha vida. E aí, a conta vai para quem? Para você. É você que vai pagar a conta. Ele continua casado, a esposa continua corna, possivelmente ele sai com outras, porque pelo que eu entendi é disso que ele gosta, né? E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam realmente? Responda aqui. Vocês acreditam realmente que ele estava apaixonado? Que ele nunca sentiu isso com ninguém, por ninguém? Isso me lembra, gente, quando o dia que eu descobri a traição do pai dos meus filhos, que eu estava conversando com a amante ao telefone, porque eu não sabia muita coisa. Então ela me contou, fiquei com ela quase 20 minutos no telefone, a gente parecia velhas amigas, uma conversa incrível. Ela me narrando, eu perguntava, ela respondia assim, nossa, BFF as duas. Enquanto que ele berrava no fundo, desliga esse telefone, eu não quero nada com ela. Meu Deus do céu, eu te amo. E falava para os meninos, olha o que a sua mãe tá fazendo com a nossa família. E eu só estava fazendo perguntas. Eu só estava perguntando para a moça. Só que veja, eu passei 16 anos, mas eu não era feliz. Então, teoricamente, tudo aquilo que eu vivi foi bom para mim. Vivi, eu quero dizer assim, aquele tormento, a traição, a descoberta, tudo para mim foi bom. Até o câncer para mim foi muito bom. Eu sou muito grata, porque se não fosse aquela doença e aquela traição, eu acho que eu tinha morrido de tristeza já. Eu acho que a depressão já tinha me comido de dentro para fora.
Então aquilo foi bom para mim, eu aprendi com aquilo. E quem sabe você precisava disso para ter um filho, para ter este filho. Eu sei que ele não foi planejado, mas pelo que eu entendi, você ama essa criança, o pai ama essa criança, você tem uma família. Você e seu filho são uma família. E você só vai colocar outra pessoa aí, inserir um homem aí, se você quiser, se você decidir. Mas a sua família você já tem, ela é composta de 2 pessoas, você e o seu filho. Gente, deixa aqui os comentários de vocês em relação a essa história, porque eu achei bem interessante. Eu achei interessante porque pelo menos ela tá bem amparada, o filho tá bem amparado. Eu me revolto quando vocês saem por aí fazendo filho de qualquer um, que vocês não sabem nem quem são, que além de ser casado é um pé rapado, às vezes sustentado pela mulher. Não que eu tô justificando, não vão fazer isso, gente, não vão sair por aí engravidando de homem casado. Não é legal, não é legal. Mas pelo menos ela teve o bom senso de se envolver com alguém que tinha alguma condição. É aquela história, né? Se for para ser amante de homem casado, que seja de um homem que tenha dinheiro. Porque já não basta a cidade inteira saber que você é amante do cara, você ainda vai ter que ser apontada como a coitada que pagava as droguinhas que o cara usava lá, a bebida dele, a cachaça dele, porque normalmente a pessoa fracassada, ela tá ligada a esse tipo de coisa, né? Uma pessoa que não quer nada com a vida, muitas vezes ignorante, muitas vezes envolvido com algum tipo de vício. E é isso, né? Nós temos várias histórias aqui de mulheres que se ferraram, que o filho ficou ali, ó, nas costinhas, ó, tendo que cavalgar com a criança, porque o pai... Então, você tem várias coisas aqui pelo que ser grata, meu bem. Para de murmurar, para de reclamar e para de sentir vazio. E meu coração dispara quando eu lembro dele, quando eu vejo ele. Porque você está alimentando, está indo lá na gavetinha do subconsciente, lá na memória, abrindo a gavetinha, trazendo para cá. Vivendo aquele drama. Esquece isso, vai lá, chumba, faz um exercício de memória e pega tudo isso, coloca numa gavetinha, chumba lá, passa um negócio, cola, super bond, sei lá o que, não abre mais a gaveta. E se por acaso lembrar que a gaveta existe, muda de pensamento. Afinal de contas, sofrimento é uma escolha. Pode sentir dor em determinado momento, indignação, tristeza, mas alimentar o sofrimento é uma escolha, ok? Bom, gente, era esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido e até a próxima História Real.